Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live. Dr. Alex, prazer em revê-lo, mesmo que virtualmente. Mara, Lara Sofia, DF Hospitalar, Lisa, boa noite a todos. Como é que está a questão do áudio, o vídeo, tudo direitinho, pessoal? Tudo ok por aí? Hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo, ceratocone, uma das doenças mais emblemáticas da oftalmologia. Enquanto o pessoal está entrando aí, já a doutora Karine está por aí. O ceratocone é uma doença bastante complexa, a gente vai tentar traduzir ao máximo o que acontece, né? A doutora Karine é corneóloga, ela é oftalmologista especializada em córnea, já está online, vou chamá-la agora. É um prazer para mim tê-la aqui, Karen. Doutora Karine Andrade, ela é quase minha conterrânea, né? Eu sou de Ilhéus, para quem não sabe, ela é de Itabuna, cidades vizinhas, e é um prazer imenso para mim que ela esteja aqui hoje, porque é realmente uma pessoa fantástica e de uma competência gigantesca, né? Então eu vou chamar a doutora Karine agora. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira, live, né? Geralmente é quarta. Doutora Karine, seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua predisposição. Aceitou de pronto o convite, foi meio de supetão, né, Karen? Muito não tem obrigado, como recusar, né? Seu convite assim, Ave Maria, de jeito nenhum. Hoje, cara, a gente vai falar do ceratocone, né? Que você conhece tão bem, né? Eu fiz a breve apresentação sua, Karen, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem você é, onde você trabalha, qual a sua área de atuação. Certo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, viu? Estou muito feliz pelo convite. Obrigada pelos elogios. Você é uma pessoa muito, muito especial, né? Um colega que eu sinto muitas saudades, né? Dos tempos da residência, um amigo muito querido, tá? Muito obrigada pelo convite. Bom, eu fiz oftalmologia também no Hospital das Clínicas, né? Durante 2 anos. Depois fiz fellow lá também, na mesma instituição, durante 2 anos, né? E então eu fiz me especializei em córnea e em adaptação de lentes de contato. Hoje eu trabalho em Itabuna, minha terra natal, né, minha amada terra natal, e trabalho no Hospital Beira Rio e também na Policlínica Que é uma grande regional. Referência da região, né, cara? Sim, com certeza. Beira Rio é uma grande referência do sul da Bahia. Graças a Deus a gente conta com uma equipe maravilhosa, né, uma estrutura realmente diferenciada. Trabalho também na Policlínica Regional e faço uns atendimentos também no Hospital Costa do Cacau. Basicamente, trabalho com córnea, né? Alterações, doenças da córnea, lentes de contato, adaptação de lentes de contato especial também. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho delas mais pra frente hoje, né? Muito bem. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, antes de mais nada, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? O que a gente vai falar? Das doenças, como eu falei bem no iniciozinho, mais emblemáticas da oftalmologia, né? Uma das mais, assim, comentadas, né? Muita gente não sabe o que é, mas é uma das doenças que a gente mais conversa, né? Digamos assim, com os pacientes, né? O famoso ceratocone. E o que acontece, né? O ceratocone é uma doença que acomete a córnea, né? A área de subespecialização da doutora Karine. A córnea, diferente do que muitos pacientes às vezes se confundem, né? Quando eles falam, a gente fala do ceratocone, fala da córnea, geralmente, doutor, é aquela doença que dá no fundo do olho. Não, no fundo do olho a gente tem a retina. A córnea é a parte anterior do olho, né? A parte transparente, sem vaso sanguíneo. A gente brinca que é o vidro do relógio, né? Exatamente. É aquela parte, se o vidro do relógio fosse fosco, a gente não conseguiria ver as horas, né? Se a gente tiver uma córnea com vaso sanguíneo, uma córnea opaca, a gente não vai conseguir ver de forma adequada. Para situar, a gente tem na córnea 2/3 da nossa refração, do nosso poder de refração do olho, né? Isso é muita coisa, em torno de 40 graus. Então, se você imaginar um óculos de 40 graus, você sabe o que a córnea ajuda a gente para enxergar, né, cara? Com certeza. Não é porque é córnea, vou puxar a sardinha para o meu lado, né?
Mas é realmente uma estrutura sensacional. É uma estrutura maravilhosa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona por ela. Realmente tem uma importância extraordinária, né? Sem dúvida. Perfeito. E para mim também, como eu faço o segmento anterior, mais a parte de catarata, sem a córnea não adianta nada, né? A gente pode fazer a melhor cirurgia de catarata do planeta, se a gente não tiver córnea, a gente realmente perde qualidade de visão de forma muito expressiva, né? Uhum. Muito bem. Então, Kari, para a gente entrar mais no tema, o que é o ceratocone? Como é que ele afeta a visão das pessoas? O porquê da gente falar tanto dessa doença? Bom, Victor, assim, o ceratocone, para ser bem simples, né, uma linguagem mais simples, ele é um distúrbio degenerativo, tá? Ele não é inflamatório e ele é progressivo, né? É uma doença que vai progredindo ao longo dos anos. Então, a córnea, ela acaba assumindo uma forma cônica, por isso o nome ceratocone, né? E essa forma cônica, ela acontece porque a córnea fica frágil, né? A gente tem na córnea várias camadas, e entre elas o estroma, que é a camada mais espessa da córnea. Esse estroma ele é formado por fibras colágenas, que ficam bem juntinhas, né? Funcionam muito bem. E no ceratocone ocorre um enfraquecimento dessas fibras colágenas. Então a córnea ela fica frágil e assume esse comportamento mais anteriorizado. Ocorre essa protrusão da córnea, tá? Então justamente o ceratocone a córnea, ocorre uma deformação da córnea, né? A córnea fica protrusa, ela fica afinada e aí o paciente começa a desenvolver os sintomas. Basicamente isso. É claro, ainda é como se tivesse um muro, né? E o concreto desse muro tivesse fraco. É basicamente isso. E com essa perda de resistência, digamos assim, com esse afinamento, com essa perda da anatomia normal da córnea, o que acontece é que o poder refrativo da córnea também modifica. Né? Sim, e geralmente não é só isso, mas geralmente gera um astigmatismo irregular, né? E isso, uma das coisas comuns da gente observar no consultório é o paciente trocar de óculos com muita frequência, né? O grau modificar muito rapidamente fora do esperado, né, cara? Sim. Assim, o paciente chega no consultório geralmente com essa queixa, né? É uma doença mais bilateral, né? E mais bem assimétrica. Ou seja, a história é a seguinte: o paciente chega no consultório falando, doutor, eu estou trocando os óculos, né? Mas a minha visão não está boa. Eu, 6 meses atrás, fiz um óculos e agora eu não estou enxergando, estou tendo umas dificuldades e minha visão tá diferente, muitos halos em torno das luzes, estou tendo turvação visual, estou tendo diplopia, ou seja, estou vendo duplo, né? A luz está me incomodando muito, as imagens estão distorcidas e meus óculos são novos e mesmo assim eu não estou enxergando. Então, a história é sempre a mesma, né? É uma queixa extremamente comum, né? E que a gente não gosta de ver, né, Kari? A gente prefere não ver esse tipo de doença, mas infelizmente acontece com a frequência não tão alta, não é a causa mais comum de consulta, é claro, mas é uma doença que a gente infelizmente vê com certa frequência. Só um parênteses antes da gente continuar. Lembrando, pessoal, que aí podem mandar suas perguntas, tá? Para a doutora Karine, para mim. A gente vai responder nos minutos finais, nos 15 minutos finais, a gente sempre reserva um tempinho para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, e semana passada eu fiz uma live com o Dr. Gustavo Aquino, nosso amigo retinólogo. A gente falou bastante de DMRI, né? Uma doença macular relacionada à idade, lá na retina, lá na parte posterior do olho. Hoje a gente está falando de uma doença de córnea, né, cara? E com relação à doença macular, é uma doença que acomete pacientes de mais idade. E como é que é o paciente do ceratocone? Bom, geralmente o ceratocone ele se manifesta na puberdade, às vezes um pouquinho antes, tá? Então é mais em pacientes na puberdade e adultos jovens. E ele vai progredindo ao longo do tempo. Geralmente, tá? Não é uma regra isso. Geralmente essa progressão ela vai diminuindo. Então, por volta dos 30, 35 anos de idade, a gente já consegue observar que a doença para de progredir. Mas não é uma regra, tá? Eu já vi muito paciente com mais de 30 anos ainda havendo progressão no ceratocone, tá? Mas geralmente é uma doença que começa na puberdade, às vezes aos 9 anos, um pouco antes, né? Você já observa
que a criança desenvolve um astigmatismo irregular, um aumento no grau, um aumento na miopia e começa a desenvolver essas alterações de curvatura da córnea, tá? Mais ou menos nessa faixa etária. Sim. E tem um aspecto interessante, né, que é a questão de algumas doenças podem estar associadas, né, ao ceratocone. A gente pode dar alguns exemplos, a síndrome de Down, síndrome de Marfan, né, que a gente não vai detalhar, mas são situações que acometem várias partes do corpo e podem estar associadas também ao ceratocone, né. E alguns desses pacientes, às vezes... Pois não, Kari, pode prosseguir. Tá. Não, pode falar. É assim, eu ia falar que a causa, né, do ceratocone ainda não é estabelecida, não é completamente entendida. São fatores genéticos, né, e mais fatores ambientais. E também isso que você falou, né, essa associação com algumas doenças do colágeno, doenças sistêmicas e também doenças oculares, né, algumas doenças mais específicas oculares, principalmente a questão da alergia, né, da ceratoconjuntivite alérgica, que está muito relacionada ao ceratocone. Mas assim, a etiologia ainda não está muito bem estabelecida, muito bem explicada. Sim. E é importante também que, além desses fatores genéticos que você já citou para a gente, tem às vezes questões ambientais, né? Por exemplo, a conjuntivite alérgica, né, que o paciente fica ali coçando o tempo todo, Isso. né? E assim, porque as pessoas às vezes perguntam, vem cá, se eu coçar os olhos, o que é que pode acontecer? Pode acontecer um monte de coisa, né? Desde infecção até uma progressão do ceratocone, né, cara? E por que isso acontece? Por que coçar os olhos é tão prejudicial nesse aspecto? Então, porque prejudica a biomecânica da córnea, né? Na verdade, provoca um estresse mecânico, né? E esse estresse mecânico pode desencadear um ceratocone ou pode piorar um ceratocone, né? Tem pacientes que chegam no consultório apenas com a queixa de alergia, que o olho está coçando, né? Somente assim, criança, você vê, ela coça à noite, coça muito os olhos à noite, né? Os olhos sempre ficam vermelhos, às vezes tem rinite, né? Tem sinusite, tem algumas alergias de pele, ou seja, é um paciente bem atópico. E quando você vai fazer um exame mais detalhado, você percebe que ele já tem um astigmatismo ali mais aumentado, uma miopia, e que quando você vai partir para um exame de imagem, você já observa uma tendência a um afinamento, né, uma ectasia. Então é um paciente que realmente tem que ser acompanado de perto. Sim. E essa frequência, geralmente, qual é a indicação? Uma vez diagnosticado o ceratocone, em geral, quantas vezes, de que forma é prudente, é ideal ser acompanhado esse paciente? Vai muito de cada caso, né? Porque o ceratocone, ele tem vários níveis, de vários graus, né? A gente pode pegar um ceratocone frustro, que é aquele que não desenvolveu, tem um ceratocone leve, né, que há um aumento da curvatura discreto, não é aquele ceratocone enorme, nem um afinamento muito grande. Mas ele pode ser moderado ou grave. Então, assim, de acordo com o grau desse ceratocone, de acordo com a visão do paciente, em relação também a como esse paciente lida com isso, né? Porque tem paciente que é rebelde, que não aceita a doença. Então, você tem que estar puxando mais, você tem que estar mais presente, estar mais pertinho. Tem relação à alergia. Se esse paciente tiver uma alergia muito importante, não tem como você acompanhar uma vez por ano, né? Você tem que passar antialérgico, lubrificar muito, orientar em relação aos ambientais que podem desencadear essa alergia, né? E você tem que ver esse paciente de perto. Em geral, para pacientes que estão bem, né? Que não estão progredindo tanto, a gente pede para um acompanhamento a cada 6 meses, tá? Mas isso varia muito de paciente para paciente. E como você falou, é uma doença progressiva, né? Então precisa realmente estar bem perto do paciente, né, cara? Sim. E partindo para o diagnóstico, como é que a gente, cara, o oftalmologista, como é que a gente começa a suspeitar do ceratocone? Como é que a gente faz para diagnosticar? E posteriormente o que é que precisa ser feito em termos de exames, porque alguns casos a gente sabe vai diagnosticar no próprio exame oftalmológico clínico, né? Mas esses são geralmente os casos mais avançados e o que a gente espera não encontrar. Mas os casos mais brandos, mais frustros, como você falou, aquele caso mais inicial, que o paciente tem uma queixa mais inespecífica, que não é tão clássica, como é que a gente faz essa investigação? Principalmente, assim, ouvir o paciente, né? Às vezes
o paciente fala, eu não estou enxergando bem. Aí você fala, não, mas esse óculos é para você mesmo, a sua refração é essa. Ele, não, mas tá. Então, aí você pergunta assim ou assim, né? Aquela velha pergunta. E ele fala assim, mas assim também tá bom. Mas aí você muda muito, ele continua dizendo que tá ruim, para cima, para baixo. Ou seja, você dá várias alternativas de grau e ele uma hora fala que tá bom. Ou seja, existe uma oscilação, né? Uma oscilação nessa refração. Ora ele fala que tá bom, ora ele fala também que tá bom. Quando você muda bastante o grau. Então, assim, um paciente que você tem muita dúvida na refração, tá? É um paciente que sempre retorna ao consultório dizendo que os óculos não estão bons, apesar de você ter feito o melhor grau para ele. O paciente sempre com a queixa de uma fotofobia, de halos em torno das fontes luminosas, né? Às vezes o paciente também, importante, usa a lente de contato gelatinosa e fala que a lente sempre cai, né? Isso é importante. Ou que a lente sempre cai, ou que ele está intolerante ao uso da lente, né? Antes usava bem e de uns meses para cá começou a coçar muito os olhos, né? Começou a se tornar uma coisa muito incômoda para ele, além da visão. A diminuição da acuidade visual também é um sinal de alerta que a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. A idade do paciente é importante também. Então, assim, são múltiplos fatores, né? Ele vai queixar que às vezes está tendo, como eu falei, visão dupla, ou que a visão à noite, isso é muito comum também. Mas minha visão à noite não tá como estava antes. Então, você sempre tem que... E, claro, se você observa que a miopia aumentou, que o astigmatismo aumentou, você tem que refinar mais sua refração e, às vezes, partir para exames de imagem, tá certo? Para a gente entender como é que está a curvatura desse paciente. Sim. Porque é interessante a gente falar, pessoal, o ceratocone acomete a região anterior da córnea, né? Assim, quando a gente fala da curvatura, acomete a curvatura anterior da córnea. Então, para isso, a gente dispõe de alguns exames de imagem, né? A ceratoscopia, a topografia de córnea e a tomografia, os exames tomográficos, né, cara? O que é que a gente procura, o que é que a gente identifica como sendo uma alteração sugestiva ou típica do ceratocone? Geralmente um astigmatismo assimétrico, tá? Existem vários tipos de ceratocone, mas o mais comum que a gente consegue ver, né, o mais frequente, é uma assimetria mais inferior, né? Você vê que aquele exame inferior, aquele exame vermelho que os pacientes falam, né? Meu exame está vermelho aqui embaixo, o que é isso? Né? Significa que a córnea está mais curva, né? Justamente porque ocorre esse afinamento e essa protrusão anterior da córnea. Isso é representado no exame, né? Então, o exame, ele vai nos mostrar justamente essa curvatura aumentada e uma espessura através da paquimetria. A paquimetria consegue me dizer como é que está a espessura dessa córnea. Então, geralmente é um paciente que tem esse aumento de curvatura e uma paquimetria diminuída, né? A espessura da córnea diminuída também. Basicamente isso que a gente consegue ver nos exames, né? Além do exame da lâmpada de fenda que a gente faz antes, né? Tem alguns sinais que o médico oftalmologista está preparado, o oftalmologista também, que não é corneólogo, ele consegue reconhecer algumas alterações, né? Alguns sinais. Quando o paciente olha para baixo, às vezes a pálpebra inferior, ela faz aquele abaulamento, né? Porque justamente o cone pressiona a pálpebra, então você... Enfim, vários outros sinais que a gente consegue ver na lâmpada de fenda. Perfeito. O que a doutora Karine está falando, eu vou ver se dá para vocês verem aí, eu deixei separado aqui no livro. Essa última figura aqui, pessoal, ó. Isso. Não sei se está dando para ver legal aí. Isso que eu falei. Pode explicar novamente, Karen, por favor? O que acontece? A córnea do paciente, ela tem forma de cone, né? Ela é bem para frente. Então, quando a gente pede para o paciente olhar para baixo, tá vendo que você consegue ver claramente esse conezinho sendo formado? É um abaulamento que acontece na pálpebra inferior, justamente pela presença do cone, né? É um sinal de Mousson. É muito interessante, é um sinal que a gente pode perceber, mesmo sem exame complementar, a gente já percebe que existe uma alteração nessa córnea, né? O afinamento também a gente consegue perceber através da lâmpada de fenda, né? A gente faz aquela fenda, a gente consegue entender que a córnea está mais afinada, mais inferiormente. Alguns depósitos de ferro também na base desse cone, algumas estrias
na córnea. Então, assim, são muitos sinais, né? Lógico que às vezes são discretos e nem sempre todos os pacientes vão ter esses sinais. Então, às vezes eu pego o paciente assim, Vitor, mas eu fui em vários oftalmologistas e ninguém me falou que eu tinha ceratocone. É porque realmente, às vezes, não é tão explícito, né? Às vezes, realmente não dá para saber se não fizer exames de imagem. Então, o que é que está acontecendo? Como existe um aumento da procura por cirurgias refrativas, né? A cirurgia de tirar o grau, tirar a miopia, tirar o astigmatismo, a hipermetropia, a população acaba que está fazendo mais exames complementares na intenção de fazer a cirurgia refrativa. E aí vai para a consulta. Quando chega na consulta, a gente observa que tem um cone, né? Então isso é muito, muito, muito comum. Então esse tipo de paciente é um paciente que jamais deve fazer cirurgia refrativa pelo risco de um afinamento, né, de córnea. Sim. Termina sendo um pouco menos previsível também, né? Então, mesmo que fosse possível, talvez o resultado final, que geralmente o objetivo é retirar os óculos, né? Ou pelo menos reduzir bastante o grau, isso termina sendo imprevisível, né? Sim, com certeza. Com certeza. E é por isso mas que é eu uma acho contraindicação. que isso quem tem ceratocone, infelizmente, tem esse risco, né, de ocorrer essa ectasia, esse afinamento. Por isso que é interessante a gente acompanhar de perto e realizar os tratamentos que a gente tem disponíveis, né? Eu acho importante. Por isso que tem que acompanhar. E um tratamento que serve para um, às vezes não serve para outro, então é necessário realmente ter muita atenção e acompanhar com o oftalmologista especialista, né? Sim, exato. Eu, quando recebo um ceratocone, como eu não sou corneólogo, né, eu identifico o problema e encaminho para a doutora Karine, que for lá da região sul. Estou aqui, indico alguns colegas nossos, doutor Felipe, doutora Alê, doutora Camila. Doutora Thaís, doutora Thaís, exato. Graças a Deus eu conheço vários corneólogos e isso. Alê, e a tem gente vários. Isso, graças a Deus eu conheço um monte, né? Só para mais um exemplo, Kari, do que a gente estava falando antes da gente partir para tratamento, e o pessoal pode estar se perguntando o que é o vermelho que ela falou. Aqui está um exemplo, né? O vermelhão, isso, exatamente. Isso. Esse vermelho significa o quê? Que a córnea está alta, né? Que a curvatura ela está elevada. E isso representa no exame cores mais quentes. Lógico que depende muito da escala que você vai usar, mas geralmente quanto mais quente a cor, quer dizer que a curvatura está maior, né? Então, nesse exame a gente consegue saber bem, conseguir identificar essa assimetria, né? Da parte superior para a parte inferior da córnea. Sim, só de uma forma bem... uma comparação muito mal feita, me perdoe, viu, cara? Porque eu vou fazer uma comparação aqui que não é oftalmológica, mas se o pessoal lembrar lá do segundo grau, né, aquela coisa de geografia, que você estudava aqueles mapas topográficos, no relevo, né? Quanto mais alto, mais quente a cor, mais amarronzada, mais avermelhada. Isso, é algo semelhante, né? A gente transpõe isso da geografia para a oftalmologia também, né? Muito bem. Então, com relação ao diagnóstico, acho que exploramos muito bem, né, Kari? E os tratamentos? Acho que o pessoal deve estar se perguntando, tudo bem, eu estou entendendo, tá tudo legal, mas eu trato como? Esse troço cura, esse troço cega? Como é que a gente faz, então, Kari? Quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu explico, que eu acho que é muito importante é tratar primeiro a alergia. Porque eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado em, meu Deus, vou fazer óculos, vou fazer lente de contato, vamos operar. Quando, na verdade, se a gente não tratar a alergia, nada disso vai adiantar, sabe? E infelizmente, às vezes a coisa é tão corrida que a gente não pode tratar a alergia, né? E a gente precisa lubrificar muito bem esse olho, com colírios sem conservantes, né? E tratar a alergia com antialérgico, às vezes até com corticoides, né? Até que esse paciente fique com a superfície do olho ok, legal, para a gente conseguir passar para a próxima etapa, né? Isso depende muito do grau do ceratocone, tá? Mas, assim, de maneira geral, a maioria dos pacientes, eles vão se beneficiar com o uso dos óculos e das lentes de contato, tá? Bom, primeira coisa, óculos. Né? Não é porque tem ceratocone que precisa usar lente ou vai para transplante de córnea, nada disso. Isso também é muito comum. Às vezes o paciente chega desesperado, eu tenho ceratocone, eu vou para transplante, eu vou para fila de transplante, e não é isso, né? Você deve também
Concordo totalmente. Não é? Então, eles chegam loucos, desesperados. Até porque quando a gente fala em transplante, né, pro paciente que ele não é da área, ele ouve falar, poxa, o transplante de coração dá uma nova qualidade de vida, o transplante de fígado dá uma nova qualidade de vida. Mas são cirurgias maiores. Quando a gente fala transplante de córnea, as pessoas tendem a achar que é uma coisa mais simples, e não é. O transplante de córnea é uma cirurgia complexa, né? A córnea é uma estrutura extremamente complexa, responsável por mais da metade da nossa capacidade de visão. Então é uma estrutura que realmente demanda um cuidado muito específico. Né? À toa que tem subespecialista em córnea somente, né? E além disso, o transplante de córnea a gente tem que lembrar que é uma doação de alguém que faleceu, né? É um doador. Então esse doador, ele não tem suas estruturas específicas. Então existe risco de rejeição, existe risco de falência. Então é uma cirurgia extremamente complexa que geralmente nunca é a primeira opção, né, cara? Não, de jeito nenhum. Então, é como você falou, né? A gente deixa o transplante para aqueles casos muito avançados. Então, a gente falou dos óculos, né? Então, mesmo usando óculos, o paciente não melhorou a visão, é porque a curvatura está grande, o astigmatismo está muito alto. Então, a lente realmente não tem a capacidade de corrigir esse astigmatismo. Então, a gente vai partir para a lente de contato. Geralmente, os pacientes se beneficiam muito com as lentes de contato rígidas, gás permeáveis. Eu sou apaixonada por lente rígida. Eu acho que algumas pessoas têm um certo preconceito, né? Porque fala que incomoda, porque é dura. Meu Deus, como é que eu vou botar no olho? Vai pular. E, na verdade, hoje em dia, os desenhos melhoraram muito, né? A tecnologia está aí auxiliando a gente. E hoje a gente consegue lente de diâmetro um pouco maior. E quanto maior o diâmetro, maior o conforto, né? Então, a gente consegue adaptar lentes em pacientes que têm ceratocone, às vezes ceratocone até avançado, né? E o paciente fica bem e precisa de um teste de lente, não é? Outra dúvida muito comum é essa. O paciente acha que a lente de contato para ceratocone vende em qualquer lugar e não é assim, tá? Precisa de um dia inteiro de teste. Mas acreditem, vale a pena, tá? É muito maravilhoso você conseguir restabelecer a visão de alguém. Você conseguir através de uma lente de contato. Eu me emociono várias vezes no consultório quando eu vejo pacientes que não enxergam nada e quando a gente consegue colocar uma lente que ele consegue enxergar, é muito, muito prazeroso, né? Então, o ceratocone, na grande maioria das vezes, a gente consegue sim adaptar, às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque a curvatura é grande, né? Ou porque até o paciente tem uma alergia mais difícil de tratar, e às vezes o preconceito também, eu não vou conseguir, e a gente mostra que você tem que ser otimista, porque você vai conseguir adaptar uma lente, né? Exige tempo, mas que na maioria das vezes dá tudo certo, tá? Tem a lente de contato rígida, né? E tem também as esclerais e semi-esclerais, que são reservadas para aqueles pacientes que têm olho seco, né, ou que têm uma curvatura um pouco mais difícil, né, mas a gente precisa olhar a ceratometria do paciente, cada caso é um caso, tá? E, então, a gente falou da lente, né? Outro recurso terapêutico que a gente tem, além da lente de contato rígida, é o crosslinking, tá? Sim, e esse é interessante. Esse é muito interessante, né? A gente fazia lá no Hospital das Clínicas e é bem interessante. Na verdade, o crosslinking é uma aplicação de uma luz ultravioleta, né, na córnea, junto com a substância que chama riboflavina, tá? Que é um catalisador. O que acontece? Essa riboflavina nada mais é do que a vitamina B. Tá certo? Então, por que o médico indica o crosslink? Porque esse procedimento, essa luz, ela tem a capacidade de fazer com que essas ligações de colágeno entre a córnea, elas fiquem mais juntinhas, mais fortes, né? Então, ela torna a córnea mais resistente. E isso é maravilhoso. Isso faz com que... aquilo que a gente está falando nisso, né? Que você falou que é uma fragilidade da córnea. Exatamente. Então, entre aspas, ele colabora, digamos assim, para reverter um pouco disso, né? Sim, com certeza. Ele provoca um fortalecimento das ligações covalentes das fibras, né? Então, essa córnea vai ficar mais forte. A gente promove um aplanamento dessa córnea.
às vezes a visão pode até melhorar. Não é a intenção do CrossLink melhorar a visão, mas às vezes, devido ao aplanamento, essa melhora da visão ocorre. E assim, eu acho uma coisa muito importante de falar do acompanhamento, porque o CrossLink, ele pode ser feito em alguns pacientes. E esses pacientes que fazem se beneficiam muito com o CrossLink. Mas, a depender da espessura da córnea, ele não pode mais fazer. Se ele tiver uma córnea muito fina, ele não pode se beneficiar com esse tratamento. Então, por exemplo, se o paciente é para voltar com 6 meses, ele não volta, ele volta com 1, 2 anos, né? E às vezes quando ele volta, a córnea já está muito fina, eu não consigo, ele vai perder a chance de LINC, que é um tratamento que freia a progressão da doença, né? Por isso o acompanhamento é muito importante, né? A cada 6 meses ou dependendo do caso. Então, o CrossLink realmente é um tratamento indicado para frear a progressão, quando a gente identifica essa progressão, né, entre um exame e outro, uma progressão mais que não é para todo mundo, infelizmente. E o transplante, cara? Então, rapidinho, Vitor, antes do transplante, eu queria falar que tem o anel também. O anel intracorneano, né? O anel intracorneano são implantados na córnea anéis, tá certo? Intracorneanos. Dentro do estroma, que é essa parte que a gente falou que tem as fibras colágenas, né? Na córnea. E esses anéis, eles têm o poder de provocar um desabamento da córnea, né? Um aplanamento, melhorando a visão. Mas é a mesma questão do ceratocone. Não é indicado para todo mundo, né? Não é indicado. Às vezes o paciente tem a curvatura pequenininha, mais baixa, mas eu quero colocar anel. Isso é muito individualizado, tá? Esses tratamentos cirúrgicos, tanto o CrossLink como o anel, são tratamentos mais individualizados. Às vezes precisa os dois, né? Às vezes precisa botar anel e fazer CrossLink. E então, realmente, e depois usar lente, né? Tem que entender que é um tratamento muito individualizado, tá? Sim. Os pacientes que têm opacidade da córnea, por exemplo, não podem, né, cara? Não podem, exatamente. Não tem por que fazer, né? O anel. Sim. E os transplantes? Vamos falar dos transplantes? Sim. Então, o transplante de córnea, que às vezes é tão temido, ele é reservado para aqueles casos mais avançados, né? Quando o paciente já tem a córnea com a curvatura muito grande, a visão muito ruim, né? Não consegue usar lente, não tem espessura para colocar anel, já fez o CrossLink ou então não tem indicação de fazer, né? Então, realmente, aqueles casos mais refratários, a gente tem que partir para o transplante de córnea. Como é que funciona? O paciente, você tem indicação de fazer transplante. A gente vai inscrever o paciente numa fila, né? Cada estado tem a sua fila. O paciente ficar na fila para um transplante eletivo, não é um transplante de urgência, tá? Durante o tempo que ele ficar na fila, ele vai ser acompanhado, normalmente nas consultas, né? E o transplante de córnea, ele pode ser do tipo penetrante, ou seja, a gente vai pegar a córnea do paciente e substituir totalmente, na sua espessura total, pela córnea de uma pessoa, né, que gentilmente doa suas córneas. Então, a gente vai substituir a córnea do paciente pela córnea do doador na sua espessura total, né? Dá aqueles pontos e pronto, tá feito. Outro tipo de transplante é o transplante lamelar, né? Porque, como a gente já falou, o ceratocone é uma doença do estroma da córnea, dessa camada específica da córnea. Então, a gente pode retirar fazer apenas a retirada dessa região da córnea mais profunda, né? E deixar as regiões mais internas lá intactas. Mas nem todo mundo tem indicação de fazer o transplante lamelar, né? Depende de como tá as regiões as outras camadas mais embaixo, se tem alguma opacidade, né? Se tem integridade suficiente para a gente fazer isso. Tá? Então, basicamente, existe esse tipo de transplante para a ceratocone, né? A profunda, né? A lamelar profunda e o penetrante, tá? Mas volto a dizer que o ceratocone não é a primeira opção, o transplante não é a primeira opção de tratamento para ceratocone. Sim, perfeito.
E digamos, cara, que tentou a lente a primeira vez e o paciente não conseguiu adaptar. Doutora, tá um vidro aqui no meu olho, esse troço parece um vidro, tá incomodando pra caramba. Tentei e não consegui colocar em casa. O que é que a gente pode falar para esses pacientes? Desistir na primeira vez não dá, né, cara? Não, de jeito nenhum. Assim, adaptar a lente é um desafio. Porque, primeiro, você tem que ter respeitar a córnea, a fisiologia da córnea, né? Porque a lente de contato, Sim. A gente precisa que a lágrima entre a córnea e a lente e saia, né? Para haver uma oxigenação, para evitar que haja hipóxia, né? A falta de oxigênio nessa córnea. Então, é um desafio, porque você tem que respeitar a fisiologia, né? A natural da córnea, da lágrima. Você tem que dar conforto ao paciente e você tem que proporcionar uma visão legal para ele. E para isso que tem o teste, né? Mas geralmente pode acontecer isso que você falou, e não desistir, é importante não desistir. Se não estiver conseguindo usar lente, volta ao consultório, conversa com o médico, às vezes até refaz o teste, às vezes a gente pode fazer algumas adaptações na borda da lente, né? Na curvatura, porque as dúvidas surgem quando o paciente chega em casa, né? Depois do teste, quando começa a usar a lente, que as dúvidas surgem. Então, é importante sempre voltar no médico, no oftalmologista, quando você começar a desenvolver uma intolerância ao uso das lentes. E pode ser uma alergia também, né? Se o paciente estiver com alergia, ele não vai conseguir usar de jeito nenhum. Mas é importante tentar, insistir. Sem dúvida. Sem dúvida. E vamos falar ainda, voltando agora para os transplantes, né? Com relação aos pontos, tá? Às vezes as pessoas têm dúvida com relação aos pontos. Tira todos, pode ficar lá, tem que tirar correndo, pode deixar mais tempo. A gente, nosso grande mestre, né? Dr. Roberto de Marlac, ele sempre fala pra gente, ponto no olho e canja de galinha não faz mal a ninguém. É verdade. Pode deixar lá e tirar com calma, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como é o pós-operatório de um transplante, por exemplo, ou até da remoção desses pontos. Eu tô tossindo um pouco, mas não ligue não, né? Bom, o pós-operatório é um pós-operatório trabalhoso, tá? Quando a gente indica transplante, a gente tem que avisar isso ao paciente. Na verdade, são 16 pontos, né? Pode ser que haja necessidade de dar mais, né? Se na hora a gente observar que tem necessidade de dar mais pontos, a gente faz, tá? Mas geralmente são 16 pontos. O paciente vem para o primeiro dia do pós-operatório, a gente faz a análise, né? Se os pontos estão certinhos, se está tendo algum vazamento, se a pressão do olho está boa, né? Que pode acontecer da pressão aumentar ocasionalmente. E esse acompanhamento, depois uma vez na semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês, e assim a gente vai se passando de acordo com a resposta, né, que a gente vê. Em relação aos pontos, o fio que a gente usa é um fio que o corpo da gente consegue tolerar, né, perfeitamente. Os pontos, eles são retirados de acordo com o grau que a gente observa no olho do paciente no pós-operatório, certo? Geralmente, a gente começa a fazer exames de imagem, né, topografias da córnea, lá para o 3º, 4º mês de pós-operatório, e de acordo com o resultado desses exames, a gente vai retirando aos poucos os pontos, tá? E não necessariamente todo mundo vai tirar todos os pontos. Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes o paciente fica ansioso, meu Deus, tem ponto no meu olho. Eu vou ficar quanto tempo com esse ponto no olho? Tem paciente que não tira ponto, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai, a cada mês que o paciente volta, a gente tira 1, tira 2, dependendo do grau de astigmatismo, até que a gente consiga obter uma visão útil, né? Uma visão legal para o paciente, tá? De acordo com esse grau. A gente vai tateando esse astigmatismo. Sim. Perfeito. Bom, cara, estamos quase chegando naquela hora das perguntas, né? Mas antes eu queria só passar aqui para vocês, pessoal. Doutora Karine Andrade, ela atende lá em Itabuna e região Itabuna-Ilhéus, né? E o site, para vocês terem acesso, é hobeirario.com.br. É mais fácil encontrar a doutora Karine lá, né? O pessoal da região sul da Bahia aí está muito bem assistido, graças a Deus. Obrigada. Bom, pode complementar, Kari, pode falar mais.
Então é isso. Então, a gente, em relação ao ceratocone, a gente tem que ter muito equilíbrio emocional para lidar com ele, né? Tanto o médico quanto o paciente, porque não é uma doença fácil. Tem pacientes que param de progredir e vivem normalmente com ceratocone. Já tem pacientes que, infelizmente, progridem muito, né? E a gente realmente precisa de um transplante de córnea. Mas o importante é a gente sempre estar perto, sempre estar junto e auxiliando no que for preciso, tá certo? Sem dúvida. Com relação à parte que eu faço, mais com relação à catarata, às vezes surge paciente com ceratocone, né? E uma das coisas interessantes, até complementando o que a doutora Karine, esses pacientes, quando têm a indicação de usar lentes de contato rígida e são bem adaptados a esse tipo de lente, a gente consegue fazer uma boa cirurgia de catarata, né? A catarata a gente vai retirar o cristalino, que é a lente natural do olho, que vai perdendo a transparência, vai deixando, modificando também sua anatomia, e isso gera uma baixa da visão progressiva, né? E é reversível. Nesses pacientes que têm ceratocone, isso se torna um desafio, porque a gente programa a lente também com base na córnea, lembrando que a córnea é uma estrutura fundamental para a gente enxergar. Sem córnea ninguém enxerga. Então, quando a gente programa a cirurgia de catarata num paciente que tem a ceratocone, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E o paciente que tem o uso da lente de contato bem adaptada, quando é indicado o uso da lente, ele faz esse uso da lente de forma correta e bem adequado, termina que esse paciente também se beneficia no momento que ele é operado da catarata, porque opera a catarata, retira aquele problema que também vai baixar a visão, mas ele mantém o uso da lente e melhora mais ainda a qualidade visual dele. Tipos de lente a gente evita colocar, né? Não pode colocar, existem alguns tipos de lente, a gente não faz alguns tipos de cirurgia, porém existe uma outra lente chamada lente tórica, que é específica para a correção do astigmatismo, que a gente pode colocar em determinados níveis do ceratocone, né? Os níveis que tem avanço maior, que tem essas alterações mais importantes na córnea, a gente também evita. Por isso o tratamento clínico com especialista em córnea é fundamental, inclusive para uma cirurgia de catarata. Vale a pena falar isso porque a população vai envelhecendo e a causa mais comum de catarata é exatamente o envelhecimento, né? A exposição ao sol. Muito Alguns bem, pacientes então vamos, se beneficiam muito com a retirada do cristalino, né? Porque quando a gente coloca uma lente intraocular, vocês, né, que fazem catarata, já fazem um cálculo, né, para justamente compensar esse grau gerado pelo cone, e eles se beneficiam muito, é um dos tratamentos também, né? A substituição do cristalino, sim, os pacientes ficam satisfeitos. Né? Sim, perfeito. Então, cara, vamos chegando naquela hora que eu gosto pra caramba das lives, que é o que o pessoal vai perguntando pra gente. É legal que surge muita coisa, que às vezes a gente ouve frequente no consultório, às vezes a gente não ouve e surge aqui na live. Então é uma coisa interessante, eu gosto bastante dessa interação com o pessoal. Então vamos começar, deixa eu começar a fazer aqui a inquisição, cara, para você. Rosane Aquino, quando cresce carne no olho, é caso cirúrgico? Eu vou responder uma parte e você a outra, cara. Tá. Nem sempre, né? Quando tem essa carne, a gente fala, tecnicamente é o pterígio, né? Nem todo caso de pterígio é cirúrgico, né? Existem tratamentos que podem ser feitos, e algumas partes vão ser operadas, né, Karen? Isso. O pterígio, né, essa proliferação que existe na conjuntiva, na verdade, nem sempre, como o Vitor falou, é cirúrgico. A gente sempre tenta tratar com lubrificantes, né? Às vezes a gente pode usar até um colírio, um corticoide, para tentar desinflamar esse pterígio, que às vezes fica muito vermelho, né, e inflamado. Mas a cirurgia a gente reserva para aqueles casos que realmente há um desconforto muito grande, né? O paciente fica com o olho muito vermelho, lacrimejando, com fotofobia, né? A claridade incomoda demais. E quando tem esses sintomas que realmente geram muito desconforto, a gente indica a cirurgia, tá? Basicamente nesses casos. Perfeito. Pergunta específica para você, Karen. Pode ser feito o diagnóstico do ceratocone de forma precoce ainda quando bebê e pode levar à cegueira? Essa chegou por direct. Não, é muito difícil, tá? Assim, um bebê, o bebê quando nasce, ele precisa fazer o teste do olhinho, né? É a primeira iniciativa que os pais devem tomar. E o teste do olhinho é mais voltado para a retina, né? Lógico que a gente consegue ver através do teste do olhinho alterações no cristalino, né? Catarata. A gente observa se essa córnea está transparente.
tá? E principalmente ver o reflexo da retina, ver se o polo posterior do olho tá legal, o nervo óptico, né, a mácula, que são estruturas muito importantes, tá? Então, e o ceratocone, ele se manifesta em outra idade, tá? Não em bebês, mas geralmente a partir dos 9 anos de idade, então é uma doença mais da puberdade, tá certo? Então, bebê, geralmente, através do teste do olhinho, ele vai identificar outras doenças, alguns tumores, catarata, mas o ceratocone é uma doença mais da população na puberdade, tá? Perfeito. Existem recomendações para evitar a doença? Mais uma pergunta aqui de um dos nossos participantes. Mais em relação aos fatores ambientais mesmo que a gente tinha comentado, né? A questão de não coçar os olhos, né? Tratar as alergias, tratar rinite, qualquer alergia que você tiver, é importante também a avaliação do otorrino, né? Nesses casos também, para auxiliar no tratamento da alergia. Usar os colírios antialérgicos, é muito importante isso, não coçar os olhos, não coçar os olhos. A gente sempre fala isso para os pacientes, né? Basicamente não tem, como a gente pode falar. Eu brinco falando que assim, quer coçar o olho, coça com o cotovelo. Exatamente. Vai lá, tenta coçar com o cotovelo. Tenta coçar, Isso evita trauma também, não só o ceratocone, né? Evita que ocorra algum trauma em outras regiões do olho também. Então, não tem como evitar totalmente, porque tem os fatores genéticos que estão envolvidos na doença, né? E a gente não sabe direito as causas da ceratocone, mas uma das causas que a gente consegue identificar é a questão da fricção, né? Do estresse mecânico. Se a gente puder evitar esse estresse mecânico, vai ser maravilhoso. Então, não coçar os olhos é essencial. Perfeito. Mais uma, Dani Reis. Evito muito coçar os olhos, mas tem dias que coça tanto ao ponto de aparecer uma estria vermelha e alterada próxima à córnea. Essa estria avermelhada pode ser o início do problema, o início do ceratocone? Eu não entendi. Você pode repetir? Sim. Que deu uma Dani Reis falou. Sim, Dani Reis falou assim: evito muito coçar os olhos, mas tem dias que coça tanto ao ponto de aparecer uma estria, ela coloca entre aspas, vermelha e alterada próxima à córnea. Essa estria avermelhada pode ser o início do ceratocone? Não. As estrias que eu tinha falado, né, na apresentação clínica, são estrias que a gente consegue ver na córnea, tá? São estrias que a olho nu você não consegue ver, você só consegue ver pelo exame naquele aparelho específico, né? O oftalmologista consegue ver, não o paciente. Essas estrias que você falou provavelmente são os vasos da conjuntiva que estão hiperemiados, que estão inflamados, né? De tanto você coçar. Então, não tem nada a ver não, tá? Não fique preocupada, você não tem ceratocone porque você está vendo essas estrias vermelhas na córnea, de jeito nenhum. Mas se está coçando, você tem que procurar o oftalmologista para tratar essa coceira, tá? Perfeito, cara. Nívia Suzarte, um abraço, Nívia. Você sempre participando aqui, né? Muito obrigado pelo prestígio que você dá sempre, toda a live aqui, sempre participando, sempre mandando perguntas. Muito obrigado. Isso faz a gente continuar, né? Faz a gente ter cada dia mais interesse em prosseguir. Ela pergunta, Kari, esses tratamentos citados têm cobertura pelos planos de saúde? Depende do plano, tá? O CrossLink é mais complicado. Tá? É mais complicado, mas isso é muito individualizado, tá? Depende de plano. Geralmente a gente faz um relatório, né? Um relatório dizendo a respeito da doença, né? Da situação do paciente, e o convênio pode liberar. O transplante de córnea, que é o procedimento maior, né? Ele tem cobertura pelos planos, né? E pelo SUS também, tá? Então o SUS cobre totalmente o transplante de córnea caso haja necessidade em fazer. Perfeito. Carol Pólvora, o transplante dói? Então, Carol, a gente faz de tudo para não doer, né? E existe anestesia geral, dependendo do paciente, né? Se for um paciente mais resistente, a gente consegue fazer uma anestesia, um local com sedação, né? Uma anestesia local com um pouquinho de sedação. Dependendo do estilo do paciente, se for um paciente mais jovem, né, uma criança,
um homem um pouco mais nervoso, né? Geralmente os homens são mais temerosos em casos de cirurgia. Somos mais frouxos nesse aspecto, não tenha dúvida. Homens jovens são os piores, né? Ou seja, em relação à anestesia, isso é muito individual, mas existem as indicações para anestesia geral, né? Pacientes crianças ou com alguma comorbidade, pacientes com síndrome de Down, a gente deixa reservado para esses pacientes, tá? Mas isso tudo a gente consegue individualizar e geralmente não dói, tá? O pós-operatório de transplante requer cuidado, né? Uso de colírios, para que não haja rejeição, isso é importante, né? É um órgão, como você falou mais cedo, é um órgão em que a gente está sob risco de ter rejeição a qualquer momento da vida, tá? Então, o uso de corticóide durante algum tempo é necessário, o uso de colírios para evitar que haja inflamação no olho, né? Evitar que haja infecção por bactérias. Isso é muito importante, esses cuidados pós-operatórios. Mas não tem motivo para o olho doer, né? O olho vai doer se tiver pressão alta ou se tiver algum ponto folgado, às vezes acontece do ponto romper, né? E aí gera um desconforto, uma dor, mas geralmente não é uma cirurgia que dói, não, de jeito nenhum. Perfeito. Tem uma outra pergunta de Carol. Pode operar catarata e ceratocone ao mesmo tempo? Bom, essa eu vou pedir licença para responder, tá, Karen? Pode responder. Pode. Operar catarata e o ceratocone, ou seja, quando a gente fala em transplante, né, de córnea, pode ser feita. Em geral, existem algumas recomendações muito específicas, né? Lembrando que a cirurgia de catarata é uma cirurgia que a gente retira o cristalino, em geral, só de forma bem superficial. Quando existe uma catarata e uma indicação de um transplante, a associação, a gente realmente primeiro a catarata, no mesmo ato cirúrgico, concluído todo o procedimento da catarata, é feito o transplante de córnea. Mas isso não é uma rotina, isso tem uma indicação precisa, é uma cirurgia que demanda mais tempo. Em geral, por exemplo, eu não faço, porque eu não tenho especialização em córnea, eu não faço transplante de córnea, mas nós tivemos lá no Hospital das Clínicas, né, grandes mestres que fazem esse tipo de cirurgia quando tem indicação, né? Sim. Pode complementar, viu, cara? Já respondeu. Não, é isso, você já respondeu, sim. Pode sim, você respondendo a pergunta de Carol, pode sim ser feito, sim, no mesmo ato cirúrgico, principalmente quando o paciente já tem uma catarata, né? Ou seja, já tem uma indicação de fazer uma cirurgia de catarata, então, já que vai operar, às vezes acontece de fazer no mesmo ato cirúrgico, sim. Pode acontecer, mas são indicações muito individualizadas, né? Sim. Às vezes a gente faz o transplante, só complementando, Vitor. Por exemplo, o paciente teve um trauma ocular, né? Teve um trauma e lesionou o cristalino também, ocasionou uma catarata. Então, ele tem um trauma na córnea, e uma opacidade na córnea e uma opacidade do cristalino, que é a catarata, né? Então, essa cirurgia tríplice, né? Ou seja, retirar a córnea, retirar a catarata e colocar uma lente intraocular. É uma cirurgia também muito realizada, né? Porque no mesmo ato cirúrgico você consegue resolver a catarata e resolver o problema da córnea, tá? Perfeito. Boa. TH Andrade, quem pode usar o anel, doutor? Então, como eu falei, assim, depende muito da curvatura, né? Geralmente são curvaturas maiores, né? E aqueles pacientes que têm uma certa intolerância ao uso de lente de contato também, a gente pode indicar. E vai depender se o paciente tiver uma espessura suficiente, né? Para a gente introduzir, porque esse anel fica dentro do estroma da córnea. Então, você precisa ter uma espessura legal para conseguir implantar esses anéis. Mas é muito individualizado, são questões muito técnicas, né? Sim. Que a gente indica o implante desses anéis. Perfeito. Bom, Karen, agora não são perguntas, mas são comentários que fizeram ao longo da live, tá? Neide Sampaio, graças a Deus, como a oftalmologia está avançada, parabéns, doutores. Muito obrigado, Obrigada, Neide. Muito obrigado. Realmente, obrigada. A oftalmologia realmente, nos últimos, 30 anos, houve uma modificação para melhor
absurda, porque as cirurgias estão cada vez menos invasivas, né? Sim. Esse som de fundo aí é meu cachorro, tá? Que é gigante, tá. desse tamanhozinho assim, gigante. Se ele aparecer aqui, eu pego e mostro a vocês que eu sei que Kari é fã de cachorro, Maria, né? sou apaixonada. Paulinha Melo. Doutora Karine, excelente profissional. Faço minhas as suas palavras, viu? Kari é fantástica, fenomenal. Como é bom ter amigo, né, gente? Obrigada, Paulinha. Amigos e amigos realistas, né? Porque ela falou a verdade, Kari. Eu não conheço ninguém que não encontre Kari e não saia uma pessoa extremamente alto astral. Obrigada. E altamente competente. Maria. Ganhei meu dia. Aprendi muito com ela. Ela é humilde também, porque eu aprendi muito com ela. Ela foi residente que a gente chama de R+, e eu aprendi muito. O cara me ensinou bastante, inclusive sobre lentes. Eu lembro no ambulatório, lá assim, meio perdido, ela, vem cá que eu vou te ensinar, pegava na mão e literalmente me ensinou um monte de coisa de lente. Não, você merece, Obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa, Maria. Você que me ensinou muito, muito mesmo. Nívia Suzarte, mais uma vez, bem didáticos. Obrigado, Nívia, obrigado. Se a gente está conseguindo transmitir assim, a gente está atingindo o objetivo, né? Porque eu sempre falo que o objetivo do meu perfil é exatamente traduzir, né, o linguajar médico o mais simples possível. Claro que o objetivo não é falar de forma muito aprofundada, porque é para paciente. Então, obrigado pelo elogio. Célia Guimarães, amada doutora. Aí, mais uma, tá vendo, cara? Obrigada. Um beijo. Nosso grande amigo, Dr. Márcio Isabela, fiz com ele uma live aqui, fenomenal. Eu vi, foi ótimo. Foi legal, foi né? Ótimo, ele falou aqui referências. Referências. Ele que é, Ave Maria. Ele pois é. Vindo de Marcinho, a gente... É um elogio, né? Ave Maria, com certeza. Aí veio Lude Borges, maravilhosa. Lude também aí, ó. Legal. Alex Dias. Essa doutora é top. Tá vendo, Ave Maria, cheio de amigos. Mori Piton, obrigada, ela é top. TH Andrade, que doutora boa, viu? Ai, gente, obrigada, eu tô me achando já. Leonina, né, já viu. Pois é, cara, fantástico. Só verdades, vi só verdades. Carol Pólvora, parabéns, doutor Vitor e doutora Karine. Live muito esclarecedora, obrigado pelas respostas. A gente que agradece, obrigado, Carol, pelas suas perguntas. Obrigada aí pela audiência. Sim. Mailu Souza, parabéns, façam mais lives. Obrigado, Mailu. Eu faço live toda quarta-feira, excepcionalmente Mailu. Hoje está sendo na terça, mas toda quarta-feira tem uma live legal, né? Pra gente. Que mais? Live maravilhosa, Nívia Suzarte mais uma vez, obrigado. Neide Sampaio também. Pessoal, estamos chegando ao finalzinho, daqui a pouco a gente cai, então eu vou abrir para cá e falar mais uma vez o site do Hospital Beira Rio, como é que faz para encontrar ela. Sejam bem-vindos mais uma vez e estejam já estimulados a se inscrever aí no Instagram, no canal também do YouTube, e podem contar com a gente. Isso, agradecer, né, imensamente. Foi ótimo esse bate-papo, né, me senti muito à vontade. Pode me convidar outras vezes, que agora que você já abriu os caminhos, eu vou voltar, tá? Quem quiser me encontrar, estou aqui no Hospital Beira Rio, no Hospital de Olhos, né, e vai ser um prazer. Em Itabuna? Em Itabuna. Isso. E vai ser um prazer. Beira Rio. hobeirario.com.br. Aproveitar e mandar um abraço aí para Diego. Eu mando. Doutor Diego, doutora Thaís. Com certeza. Um abraço a todos. Vamos mandar para todos. Temos quanto tempo, Vitor, de live agora? Temos mais 2 minutos. Eu queria só falar uma coisa muito rápida. Perfeito. Voltando ao ceratofone. Assim, eu acho que o aspecto psicológico do paciente com ceratofone é muito pouco explorado. É muito pouco falado. Sim. E o que eu percebo na minha prática é que são pacientes que às vezes se encontram muito entristecidos, desanimados, né? E eu acho que é o papel do médico incentivar... Temos 20 segundos, cara, desculpe. Incentivar o paciente a buscar ajuda e buscar o tratamento, e que com a ajuda de Deus, né, e vamos, com fé em Deus, ele vai conseguir restabelecer a visão, né, e ter uma qualidade de vida boa. É isso. É ser otimista.